Ora, bem-vindos novamente. Vamos então passar para a nossa apresentação do nosso tópico 1.3, que diz respeito aqui à natureza, dos conflitos organizacionais. Portanto, neste tópico vamos explorar um bocadinho mais a fundo esta questão dos conflitos organizacionais e é esperado que no fim da apresentação consigam compreender esta mesma natureza, identificar aqui alguns fatores que podem contribuir para estes conflitos nas organizações, reconhecer aquilo que é a importância do impacto das relações interpessoais nos contextos profissionais e refletir sobre as dinâmicas organizacionais potenciadoras de conflito, através da apresentação e também depois da nossa atividade. Posto isto, quando nós falamos de conflitos organizacionais, nós falamos de conflitos que surgem no contexto daquilo que são as relações profissionais dentro das próprias organizações, ok? E estes mesmos conflitos podem envolver os colaboradores, as pessoas que colaboram com esta organização, as próprias equipas, ok? Assim como os departamentos, as chefias e os clientes ou então os fornecedores, ok? Termos também em conta que, à luz daquilo que também já fomos aqui referindo, que estes conflitos fazem parte do funcionamento das organizações, portanto, são inevitáveis, porque resultam desta interação constante entre as diferentes pessoas, entre os diferentes colaboradores, entre os departamentos, as chefias, pessoas estas que acabam por ter diferentes funções, objetivos e perspectivas, ok? Portanto, são conflitos que são inevitáveis, que vão acontecer. Aqui a ideia é nós compreendermos o porquê que eles acontecem. E muitas vezes acontecem por conta destas mesmas características que vos trago aqui, ok? Porque há diferença de interesses, muitas vezes entre as pessoas, entre os departamentos, há visões diferentes, há divergência daquilo que são os objetivos, ok? Muitas vezes existem estas falhas de comunicação, e a comunicação é aqui um calcanhar daqueles, não é? Muitas vezes nas nossas relações, seja a nível pessoal ou profissional, e portanto a comunicação aqui é uma área muito interessante e que no fundo acaba por, se calhar se tivéssemos aqui uma balança, não é? Por representar aqui muitas vezes grande parte dos conflitos que surgem. Há por vezes aqui esta competição por alguns recursos, ok? Existem claramente diferentes formas de trabalhar e como vimos numa das apresentações anteriores, aqui a questão do conflito não ligada propriamente à questão da agressividade, mas à questão da diferença, ok? E, claro, existência de pressão e exigência profissional. Portanto, esta ideia de que quanto maior esta interação, maior a possibilidade de existirem conflitos entre as pessoas, entre os departamentos, entre as chefias, entre as equipas. Portanto, quanto maior envolvimento existe, maior a probabilidade de surgirem este tipo de conflitos. Quais é que são então os principais fatores que podem aqui dar origem a estes conflitos organizacionais? Desde logo uma comunicação deficiente, não é? Mais concretamente no que diz respeito a mensagens pouco claras ou interpretações erradas, diferença de valores e expectativas, portanto, cada profissional vai possuir aqui experiências, prioridades e formas de agir de forma diferente, a distribuição de tarefas, muitas vezes existe aqui uma percepção de injustiça ou até mesmo uma sobrecarga que pode provocar aqui esta percepção de injustiça e de insatisfação. Estes recursos limitados, quer pelo tempo, pelo orçamento, por materiais insuficientes, que aumentam muitas vezes esta probabilidade de conflito, e esta pressão profissional, que diz respeito a prazos, a exigências e stress que favorecem muitas vezes estas situações de tensão. O conflito nas organizações acaba por ter aqui, no fundo, dois polos, ok? Eu poderia trazer isto num formato até balança, não é? Mas trouxe-vos num formato quase num polo positivo e negativo, ok? Porque muitas vezes este conflito pode contribuir para uma melhoria, para a inovação, para a criatividade e até mesmo para a própria resolução de conflitos.
Nos tópicos a seguir, o 1.4 e 1.5, vamos então referir aqui muito aquilo que são os aspectos positivos e negativos do conflito e esmiuçar um bocadinho mais, se calhar, esta temática. Ainda num polo mais negativo, portanto, este conflito, quando é disfuncional, acaba por provocar aqui muito desgaste emocional, muita quebra de produtividade, um ambiente mais tóxico, digamos assim, e muitas dificuldades de comunicação. Portanto, temos aqui esta ideia de que nem sempre o conflito é negativo, claro, muitas vezes também contribui para estas melhorias, para esta inovação, esta criatividade, esta resolução de problemas, mas muitas vezes também acaba por ter este conflito disfuncional. Tudo vai da forma como o próprio conflito é gerido. Portanto, isto reforçando um bocadinho aquilo que estava a ser dito, o conflito não deve ser visto apenas como algo negativo, de todo, quando adequadamente gerido, não é? Pode contribuir efetivamente para o crescimento profissional e melhoria das relações de trabalho. Muitas vezes é neste conflito que surge, não é? O clique, o virar da página, o brainstorming com uma nova chuva de ideias que sai, não é? Deste mesmo conflito. Portanto, à luz do que vem acontecendo, deixo-vos aqui então a atividade 3, está bem? Que diz respeito aqui ao nosso tópico 1.3, natureza dos conflitos organizacionais. Portanto, a atividade vai estar na plataforma para ser respondida então no nosso fórum.